Morte nos lábios. Som no ar. Fuligem na pele. De A Última Desolação, de Ambrien, linha 335. Kaladi cambaleou para a luz, protegendo os olhos contra o sol ardente, seus pés descalços sentindo a transição da pedra fria do interior para a pedra aquecida pelo sol do exterior. O ar estava ligeiramente úmido, não tão abafado quanto nas semanas anteriores. Ele descansou a mão sobre o batente de madeira da porta, suas pernas tremendo com rebeldia, seus braços fracos como se tivessem carregado uma ponte por 3 dias consecutivos. Respirou profundamente. Seu flanco devia estar ardendo de dor, mas só sentia um mal-estar residual. Algumas das suas feridas mais profundas ainda estavam cobertas de cascas, mas as menores haviam desaparecido completamente. Sua mente estava surpreendentemente clara. Ele nem mesmo sentia uma dor de cabeça. Rodeou a caserna, sentindo-se mais forte a cada passo, embora continuasse com a mão na parede. Lopen vinha logo atrás, o herdagiano estava cuidando de Kaladi desde que despertara. Eu devia estar morto, pensou Kaladin. O que está acontecendo? No outro lado da caserna, ele ficou surpreso ao encontrar os homens carregando a ponte em seu treino diário. Rocha estava na frente, no meio, fornecendo o ritmo de marcha como Kaladi costumava fazer. Eles alcançaram o outro lado da serraria e fizeram a curva, avançando de volta. Só quando já quase tinham ultrapassado o barracão foi que um dos homens na frente Moas notou Kaladin. Ele estacou, quase fazendo com que toda a equipe de ponte tropeçasse. Qual é o seu problema? Gritou Torfin, de trás, a cabeça envolta pela madeira da ponte. Moas não lhe deu atenção. Ele saiu debaixo da ponte, fitando Kaladi com olhos arregalados. Rocha ordenou apressadamente que os homens pousassem a ponte no chão. Mas deles o viram, adotando as mesmas expressões reverentes que Moas. Ober e Pate, suas feridas suficientemente curadas, haviam começado a praticar com os outros. Isso era bom, voltariam a ganhar soldo. Os homens caminharam até Kaladin, silenciosos nos seus coletes de couro. Eles mantiveram distância, hesitantes, como se ele fosse frágil. Ou sagrado. Kaladi estava sem camisa, as feridas quase curadas e expostas, e vestia apenas suas calças de carregador de pontes que chegavam até os joelhos. Vocês realmente precisam praticar o que devem fazer se um de vocês tropeçar ou pisar em falso, disse Kaladin. Quando Moas parou abruptamente, vocês todos quase caíram. Isso poderia ser um desastre no campo. Todos olharam para ele, incrédulos, e Kaladin não conseguiu evitar um sorriso. Em um momento, os homens o rodearam, rindo e batendo nas suas costas. Não eram boas-vindas totalmente apropriadas para um enfermo, particularmente quando o tapa veio de Rocha, mas Kaladi apreciou seu entusiasmo. Só Teft não se uniu a eles. O carregador de pontes mais velho ficou de lado, com os braços cruzados. Parecia preocupado. Teft? Perguntou Kaladin. Você está bem? Teft bufou, mas mostrou um mínimo sorriso. Só pensei que esses rapazes não tomam banho com frequência para que eu queira chegar perto o bastante para um abraço. Sem ofensa. Kaladi deu uma gargalhada. Entendo. Seu último banho fora durante a Gran Tormenta. A Gran Tormenta? Os outros carregadores continuavam a rir, perguntando como ele se sentia, proclamando que Rocha deveria arrumar alguma coisa extra especial para a refeição noturna junto à fogueira. Kaladi sorriu e acenou, garantido que se sentia bem, mas estava se lembrando da tempestade. Lembrava-se perfeitamente dela. De se segurar ao anel no topo do edifício, sua cabeça para baixo e os olhos fechados contra a torrente avassaladora. Lembrava-se de NCYL, em uma postura protetora diante dele, como se pudesse desviar a própria tempestade. Ele não conseguia vê-la por perto. Onde estaria? Também se lembrava do rosto. O próprio pai das tempestades. De certo que não. Uma ilusão. Sim. Sim, certamente estava delirando. As memórias de esprenos de morte estavam misturadas com lembranças da sua vida e misturadas com estranhos súbitos choques de força. Gelados, mas refrescantes. Como o ar frio de uma manhã revigorante depois de uma longa noite em um quarto abafado, ou como esfregar a seiva de folhas de guque em músculos doloridos, deixando-os quentes e frios ao mesmo tempo. Ele se lembrava desses momentos com muita clareza. O que os causara? A febre. Quanto tempo? Indagou ele, verificando os carregadores, contando-os. Eram 33, incluindo Lopen e o silencioso Dabi. Quase todos estavam presentes. Impossível. Se suas costelas estavam curadas, então ele devia ter ficado inconsciente por pelo menos 4 semanas. Quantas incursões de pontes? 10 dias, respondeu Moas. Impossível, disse Kaladin. Minhas feridas. É por isso que estamos tão surpresos de vê-lo de pé e caminhando. Replicou Rocha, rindo. Você deve ter ossos duros como granito. O meu nome devia ser seu. Kaladin se recostou na parede. Ninguém corrigiu Moas. Uma equipe inteira de homens não perderia a noção de tempo daquele jeito. E Dolir e Trenf. Nós os perdemos, disse Moas, ficando sério.
Tivemos 2 incursões de ponte enquanto você estava inconsciente. Ninguém gravemente ferido, mas 2 mortos. Nós não sabíamos como ajudá-los. Isso fez com que os homens se aquitassem. Mas a morte era o destino dos carregadores, e eles não podiam pensar muito no que fora perdido. Kaladi decidiu, no entanto, que precisaria treinar alguns dos outros na cura. Mas como ele estava de pé e caminhando? Será que fora ferido com menos gravidade do que pensara? Hesitantemente, cutucou seu flanco, buscando costelas quebradas. Só estava um pouco dolorido. Tirando a fraqueza, estava tão saudável quanto sempre fora. Talvez devesse ter prestado um pouco mais de atenção aos ensinamentos religiosos de sua mãe. Enquanto os homens voltavam a falar e celebrar, ele notou a maneira como o olhavam. Respeitosa, reverente. Eles se lembravam do que havia dito antes da grande tormenta. Recordando, Kaladi percebeu que estivera um pouco delirante naquele momento. Agora parecia uma proclamação incrivelmente arrogante, sem mencionar que trazia um quê de profecia. Se os fervorosos descobrissem. Bem, ele não podia desfazer o que fizera. Teria apenas que seguir em frente. Você já estava oscilando sobre um abismo, pensou Kaladi. Precisava escalar até um penhasco ainda mais alto. Um súbito e lamurioso toque de corneta soou pelo campo. Os carregadores se calaram. A corneta soou mais 2 vezes. Era de se esperar, resmungou Nathan. Estamos de serviço? Perguntou Kaladi. Estamos, disse Moas. Façam fila. Ronan Rocha. Vocês sabem o que fazer. Vamos mostrar ao Capitão Kaladi que não esquecemos como se faz. Capitão Kaladi? Perguntou Kaladi enquanto os homens se enfileiravam. Claro, Gancho, disse Lopen de trás dele, falando naquele sotaque rápido que contrastava tanto com sua atitude despreocupada. Eles tentaram fazer de Rocha o líder de ponte, claro, mas nós só passamos a chamar você de capitão e ele de líder de esquadrão. Gas ficou furioso. Lopen sorriu. Kaladi assentiu. Os outros homens estavam tão felizes, mas ele tinha dificuldade em partilhar do seu humor. Enquanto eles entravam em formação ao redor da sua ponte, Kaladi começou a perceber a fonte da sua melancolia. Seus homens estavam de volta ao ponto de partida, ou pior. Ele estava enfraquecido e ferido, e ofendera o grão-príncipe em pessoa. Sadias não ficaria satisfeito ao descobrir que Kaladi havia sobrevivido à febre. Os carregadores ainda estavam destinados a serem abatidos um a um. O transporte lateral fora um fracasso. Ele não havia salvado seus homens, só fornecera um curto adiamento da execução. Carregadores de pontes não devem sobreviver. Ele tinha suspeitas quanto ao motivo disso. Cerrando os dentes, soltou a parede do barracão e atravessou até o ponto onde os carregadores estavam enfileirados, os líderes dos subesquadrões fazendo uma rápida revista dos seus coletes e sandálias. Rocha olhou Kaladi de soslaio. E o que você acha que está fazendo? Estou me juntando a vocês, disse Kaladi. E o que você diria a um dos homens se ele tivesse acabado de se levantar depois de uma semana com febre? Kaladi hesitou. Eu não sou como os outros homens, pensou, então se arrependeu. Ele não podia começar a acreditar que era invencível. Correr agora com a equipe, fraco como estava, seria pura idiotice. Você tem razão. Você pode ajudar a mim e ao Molin carregando água, Gancho, disse Lopen. Agora nós somos uma equipe. Vamos em todas as missões. Kaladi assentiu com a cabeça. Tudo bem. Rocha olhou para ele. Se eu me sentir cansado demais quando chegarmos ao final das pontes permanentes, eu volto. Prometo. Rocha concordou, relutante. Os homens marcharam sob a ponte até a área de concentração, e Kaladi juntou-se a Lopen e Dabed, enchendo odres de água. Kaladi estava de pé na beira do precipício, com as mãos juntas atrás das costas, as sandálias na borda da queda. O abismo o fitava, mas ele não o fitou de volta. Estava concentrado na batalha sendo travada no plato adiante. Aquela abordagem havia sido fácil, eles chegaram ao mesmo tempo que os parchedianos. Em vez de se darem ao trabalho de matar os carregadores, os parchedianos assumiram uma posição defensiva no centro do plato, ao redor da crisálida. Agora os homens de Sadias lutavam com eles. A testa de Kaladi estava empapada de suor devido ao calor do dia, e ainda sentia um resquício de exaustão da sua doença. Mas não estava nem perto de quão mal devia estar. O filho do cirurgião estava perplexo. Por enquanto, o soldado vencia o cirurgião. Estava transfichado pela batalha. Lanceiros alentanos, vestindo couro e placas peitorais, pressionavam uma linha curva contra os guerreiros parchedianos. A maioria dos parchedianos usava machados de guerra ou martelos, embora alguns poucos brandissem espadas ou bastões. Todos tinham aquela armadura laranja avermelhada crescendo da pele, e eles lutavam aos pares, cantando o tempo todo. Era o pior tipo de batalha, a equilibrada. Frequentemente, muito menos homens eram perdidos em uma escaramuça onde os inimigos ganhavam rapidamente a vantagem. Quando isso acontecia, o comandante ordenava a retirada para diminuir as perdas. Mas batalhas de oponentes páreos.
Eram brutais e sangrentas. Assistindo à luta, os corpos caídos sobre as pedras, as armas faiscando, os homens empurrados para fora do plato, lembrou-se das suas primeiras lutas como lanceiro. Seu comandante ficou chocado com a facilidade com que Kaladi lidara com a visão do sangue derramado. O pai de Kaladi teria ficado chocado com a facilidade com que Kaladi derramou esse sangue. Havia uma grande diferença entre suas batalhas em Alektar e as lutas nas planícies quebradas. Lá, ele estivera cercado pelos piores soldados ou pelo menos pelos soldados menos treinados de Alektar. Homens que não mantinham as fileiras. E ainda assim, com toda a desordem, aquelas lutas faziam sentido para ele. Os combates nas planícies quebradas, não. Fora esse seu erro de cálculo. Ele havia mudado as táticas do campo de batalha antes de compreendê-las. Não cometeria o mesmo equívoco novamente. Rocha se aproximou de Kaladin, junto com Seguio. O papaguampas musculoso contrastava com o baixo e silencioso homem agissano. A pele de Seguio era de um marrom profundo, não era preta como a de alguns parmanos. Ele tendia a ser calado. É uma batalha ruim, declarou Rocha, cruzando os braços. Os soldados não ficarão felizes, ganhando ou não. Kaladi concordou, distraído, prestando atenção aos berros, gritos e pragas. Por que eles estão lutando, Rocha? Por dinheiro, disse Rocha. E por vingança. Você devia saber disso aí. Não foi o seu rei que foi morto pelos parchedianos. Ah, eu entendo por que nós lutamos, replicou Kaladi. Mas os parchedianos, por que eles lutam? Rocha sorriu. É porque eles não gostam muito da ideia de serem decapitados por matarem seu rei, imagino. Uma grande indelicadeza da parte deles isso aí. Kaladi sorriu, embora achasse o humor um sentimento pouco natural enquanto assistia a homens morrendo. Ele fora treinado por tempo demais pelo seu pai para que qualquer morte o deixasse impassível. Talvez. Mas então por que eles lutam pelas gemas coração? Seus números estão diminuindo devido a escaramuças como esta. Como você sabe? Indagou Rocha. Eles atacam com menos frequência do que antes. As pessoas comentam sobre isso no acampamento. E não atacam tão perto do lado dos alentanos, como costumavam. Rocha assentiu, pensativo. Parece lógico. Ah, talvez a gente vença logo essa luta e então iremos para casa. Não disse Seguio em voz baixa. Ele tinha uma maneira muito formal de falar, quase sem sotaque. Que linguagem os agissanos falavam, afinal? Seu reino era tão distante que Kaladi só conhecera um agissano antes. Duvido. E posso dizer por que eles estão lutando, Kaladi. É mesmo. Eles devem ter transmutadores. Precisam das gemas pelo mesmo motivos que nós. Para fazer comida. Parece razoável, ponderou Kaladin, as mãos ainda juntas atrás das costas, os pés afastados. A posição de descanso ainda lhe parecia natural. Só uma conjectura, mas bastante razoável. Deixe-me perguntar outra coisa, então. Por que os carregadores não podem ter escudos? Porque isso aí nos deixaria lentos demais, disse Rocha. Não, replicou Seguio. Eles poderiam botar carregadores com escudos na frente das pontes, correndo diante de nós. Isso não atrasaria ninguém. Sim, você teria que usar mais carregadores. Mas salvaria vidas o bastante com esses escudos para permitir um número maior. Kaladi concordou. Sádias já usa mais de nós do que precisa. Na maioria dos casos, um número maior de pontes do que o necessário consegue se instalar. Mas por quê? Indagou Seguio. Porque somos bons alvos, sussurrou Kaladin, compreendendo. Nós somos colocados na linha de frente para chamar a atenção dos parchedianos. É claro que somos. Rocha deu de ombros. Exércitos sempre fazem isso aí. Os mais pobres e menos treinados vão primeiro. Eu sei, disse Kaladin, mas geralmente eles recebem alguma proteção. Você não está vendo. Não somos apenas uma onda inicial dispensável. Nós somos iscas. Estamos expostos, então os parchedianos não têm como não disparar contra nós. Isso permite que os soldados comuns se aproximem sem serem feridos. Os arqueiros parchedianos estão mirando contra os carregadores. Rocha frangiu o senho. Escudos nos tornariam menos tentadores, disse Kaladin. É por isso que ele os proibiu. Talvez, comentou Seguio, pensativo. Mas parece tolice desperdiçar tropas. Na verdade, não é tolice, disse Kaladin. Se você precisa atacar posições fortificadas repetidamente, não pode se dar ao luxo de perder suas tropas treinadas. Não estão vendo? Sádias tem um número limitado de homens treinados. Mas homens destreinados são fáceis de achar. Cada flecha que acerta um carregador de pontes é uma flecha que não acerta um soldado em quem ele gastou muito dinheiro em treinamento e equipamento. É por isso que é melhor para Sádias utilizar um grande número de carregadores, em vez de um número menor, mas protegido. Ele devia ter percebido isso antes. Fora distraído pela importância que os carregadores tinham nas batalhas. Se as pontes não chegarem nos abismos, então o exército não pode atravessar.
Mas cada equipe de ponte era bem guarnecida com corpos, e o dobro de equipes de ponte necessário era enviado em uma investida. Ver uma ponte cair devia dar aos parchedianos um grande senso de satisfação, e eles geralmente conseguiam derrubar 2 ou 3 nas piores incursões. Às vezes mais. Contanto que os carregadores estivessem morrendo, e os parchedianos não passassem seu tempo atirando nos soldados, Sádias tinha motivo para manter os carregadores vulneráveis. Os parchedianos deviam ter percebido isso, mas era muito difícil desviar sua flecha do homem sem armadura carregando equipamento de cerco. Dizia-se que os parchedianos não eram lutadores sofisticados. De fato, assistindo à batalha no outro plato estudando-a, concentrado, ele viu que era verdade. Enquanto os alentanos mantinham uma linha reta e disciplinada, cada homem protegendo seus parceiros, os parchedianos atacavam em pares independentes. Os alentanos tinham técnicas e táticas superiores. Era verdade que cada um dos parchedianos era superior em força, e sua habilidade com aqueles machados era notável. Mas as tropas alentanas de Sádias eram bem treinadas em formações modernas. Quando conseguiam um ponto de apoio e se pudessem prolongar a batalha, sua disciplina frequentemente os levava à vitória. Os parchedianos nunca haviam lutado em batalhas de grande escala antes desta guerra, concluiu Kaladin. Eles estão acostumados com escaramuças menores, talvez contra outras vilas ou clãs. Vários dos outros carregadores se uniram a Kaladin, Rocha e Seguiu. Logo a maioria deles estava de pé, alguns imitando a postura de Kaladin. Outra hora se passou antes que a batalha fosse vencida. Sádias foi vitorioso, mas Rocha estava certo. Os soldados estavam sérios, haviam perdido muitos amigos naquele dia. Foi um grupo cansado e abatido de lanceiros que Kaladin e os outros conduziram de volta ao acampamento. Algumas horas depois, Kaladin estava sentado sobre um toco de madeira junto da fogueira da Ponte 4. Ela estava sentada no seu joelho, tendo tomado a forma de uma pequena chama translúcida nas cores azul e branca. Ela o encontrara durante a marcha de retorno, girando alegremente ao vê-lo de pé e caminhando, mas não deu nenhuma explicação para sua ausência. O fogo verdadeiro crepitava e sibilava, com um grande caldeirão de rocha borbulhando sobre ele, e alguns esprenos de chama dançavam sobre a linha. A cada poucos segundos, alguém perguntava à rocha se o guinzado já estava pronto, frequentemente batendo na sua tigela com um golpe bem-humorado da colher. Rocha nada dizia e continuava mexendo. Todos sabiam que ninguém comeria antes que ele declarasse que o guinzado estava pronto, era muito insistente em não servir comida inferior. Havia no ar um cheiro de bolinhos de massa cozidos. Os homens estavam rindo. Seu líder de ponte havia sobrevivido à execução, e a incursão de ponte do dia não custara uma única vida. O entusiasmo era alto. Exceto por Kaladin. Ele compreendia agora, entendia como era fútil a luta deles. Entendia porque Sádias não se dera ao trabalho de reconhecer sua sobrevivência. Ele já era um carregador de pontes, e ser um carregador de pontes era uma sentença de morte. Kaladin esperara mostrar a Sádias que sua equipe de ponte poderia ser eficiente e útil, esperara provar que eles mereciam proteção, escudos, armadura, treinamento. Kaladin pensou que, se agissem como soldados, talvez fossem vistos como soldados. Nada disso daria certo. Um carregador de pontes que sobrevivia era, por definição, um carregador de pontes que havia falhado. Seus homens riam e apreciavam a fogueira. Confiaram nele. Kaladin havia feito o impossível, sobrevivendo a uma grande tormenta, ferido, amarrado a uma parede. Certamente realizaria outro milagre, dessa vez para eles. Eram bons homens, mas pensavam como soldados de infantaria. Os oficiais e os olhoclaros se preocupavam com o futuro. Os homens estavam alimentados e felizes, e isso era o bastante por enquanto. Não para Kaladin. Ele se viu cara a cara com o homem que deixou para trás, aquele que abandonou naquela noite em que decidiu não se jogar no abismo. Um homem de olhar assombrado, um homem que desistiu de se importar ou de ter esperança. Um cadáver ambulante. Eu vou falhar com eles, pensou. Não podia deixar que eles continuassem a carregar pontes, morrendo um por um. Mas também não conseguia pensar em uma alternativa. E assim, as gargalhadas deles o dilaceravam. Um dos homens mapas ficou de pé, levantando os braços, aquietando os outros. Era a hora entre as luas, então ele estava iluminado primariamente pela fogueira, havia um punhado de estrelas no céu. Várias delas se moviam, pequenos pontos de luz perseguindo uns aos outros, voejando como distantes incensos luminosos. Esprenos de estrela. Mapas era um sujeito de rosto chato, barba cheia e sobrancelhas espessas. Todos o chamavam de Mapas devido à sua marca de nascença que ele jurava que era um mapa exato de Alekar, ainda que Kaladin não conseguisse ver a semelhança. Mapas pigarreou. Esta é uma noite especial mesmo. Temos nosso líder de ponte de volta. Vários dos homens aplaudiram. Kaladin tentou esconder a náusea que sentia. Temos boa comida chegando, continuou Mapas, e olhou Rocha de soslaio. Ela tá chegando, não tá, Rocha? Está chegando. Rocha continuou mexendo. Tem certeza? A gente podia sair em outra incursão de ponte.
Para você ter mais um tempinho, sabe? Mais 5 ou 6 horas. Rocha lançou a ele um olhar feroz. Os homens riram, vários deles batendo nas tigelas com as colheres. Mapas deu uma risada, então pegou um pacote embrulhado em papel atrás da pedra que estava usando como assento e jogou para Rocha. Surpreso, o Papaguampas mal conseguiu pegá-lo, quase deixando cair no guinzado. De todos nós, disse Mapas, um pouco sem jeito. Por nos fazer guinzado toda noite. Não pense que não percebemos como você trabalha duro nisso. Nós relaxamos enquanto você cozinha. E você sempre serve todo mundo primeiro. Então compramos isso para agradecer. Ele esfregou o nariz no braço, estragando um pouco a emoção do momento, e sentou-se de novo. Vários dos carregadores bateram nas suas costas, cumprimentando-o pelo discurso. Rocha desembrulhou o pacote e ficou olhando durante um longo período. Caladinho inclinou-se para a frente, tentando ver o conteúdo. Rocha enfiou a mão no pacote e levantou o item. Era uma navalha de brilhante aço prateado, havia um pedaço de madeira cobrindo o lado afiado. Rocha o removeu, inspecionando a lâmina. Seus idiotas malucos, disse ele em voz baixa. É linda. Também tem um pedaço de aço polido, disse Pete. Para servir de espelho. E um pouco de sabão de barba e uma tira de couro para afiar a lâmina. Incrivelmente, Rocha ficou com os olhos úmidos. Ele se afastou do caldeirão, agarrado a seus presentes. O guinzado está pronto, anunciou ele. Então correu para o barracão. Os homens ficaram em silêncio. Pai das tempestades, disse finalmente o jovem Doi. Vocês acham que fizemos a coisa certa? Quero dizer, o modo como ele reclama e tudo mais. Acho que foi perfeito, disse Ted. Só deem ao grandalhão algum tempo para se recuperar. Desculpe não termos comprado nada para o senhor, disse Mapas a Caladim. Não sabíamos que estaria acordado. Está tudo bem, disse Caladim. Bem, disse Scar. Alguém vai servir esse guinzado, ou vamos ficar sentados aqui com fome até ele queimar. Doi se levantou de um salto, agarrando a concha. Os homens se reuniram ao redor do caldeirão, se amontoando um atrás do outro até serem servidos pelo rapaz. Sem Rocha ali para brigar com eles e mantê-los enfileirados, foi virando um valentudo. Só Seguiu não se uniu a eles. O homem quieto e de pele escura ficou sentado, os olhos refletindo as chamas. Caladim se levantou. Estava preocupado, apavorado, na verdade, com a possibilidade de se tornar novamente aquela pessoa miserável, aquele que havia desistido de se importar porque não via alternativa. Então ele procurou uma conversa, caminhando na direção de Seguio. Seu movimento perturbou em CYL, que bufou e zumbiu até seu ombro. Ela ainda estava na forma de uma chama, ter aquilo no seu ombro era uma causa ainda maior de distração. Ele não disse nada, se ela soubesse que o incomodava, provavelmente faria mais vezes. Ela ainda era um espreno de vento, afinal de contas. Caladim sentou-se perto de Seguio. Não está com fome? Eles estão mais ansiosos do que eu, respondeu Seguio. Se as noites anteriores servirem de guia, ainda haverá o bastante para mim depois de eles encherem suas tigelas. Caladim concordou. Gostei da sua análise hoje no plato. Às vezes eu sou bom nisso. Você tem estudo. Dá para perceber nas suas palavras e ações. Seguiu hesitou. Sim, disse ele finalmente. Entre o meu povo, não é pecado que um homem tenha uma mente afiada. Não é um pecado para um alentano, tampouco. Minha experiência é que vocês só se preocupam com guerras e a arte da matança. E o que você viu de nós além do exército? Não muito, admitiu Seguio. Então, um homem educado, disse Caladim, pensativo. Em uma equipe de ponte. Minha educação nunca foi completada. Nem a minha. Seguio olhou para ele, curioso. Eu era aprendiz de cirurgião, explicou Caladim. Seguio assentiu, o espesso cabelo preto caindo sobre os ombros. Ele era um dos poucos carregadores que se preocupava em fazer a barba. Agora que Rocha tinha uma navalha, talvez isso mudasse. Um cirurgião, disse ele. Não posso dizer que estou surpreso, levando em consideração como lida com os feridos. Os homens dizem que você é secretamente um olho-claros de alta classe. O quê? Mas meus olhos são castanhos. Desculpe, disse Seguio. Não disse a palavra certa. Vocês não têm a palavra certa na sua língua. Para vocês, um olho-claros é o mesmo que um líder. Em outros reinos, contudo, outras coisas tornam um homem um. Maldita seja essa língua alentana. Um homem de alta estirpe. Um lume nobre, só que sem os olhos. De qualquer modo, os homens acham que você deve ter sido criado fora de Alectar. Como um líder. Seguiu olhou de volta para os outros. Eles estavam começando a se sentar, atacando vigorosamente seu guinzado. É a maneira como você lidera tão naturalmente, a maneira como faz com que os outros queiram escutá-lo. São as coisas que eles associam aos olho-claros. Portanto, inventaram um passado para você. Vai ser difícil convencê-los do contrário agora.
Seguiu olhou para ele. Se for mesmo uma invenção. Eu estava no abismo no dia que você usou aquela lança. Uma lança, disse Caladim. Uma arma de um soldado olho escuros, não uma espada de olho claros. Para muitos carregadores, a diferença é mínima. Todos estão muito acima de nós. Então, qual é a sua história? Seguiu deu um sorriso. Estava imaginando quando você ia perguntar. Os outros mencionaram que você os interrogou sobre suas origens. Gosto de conhecer os homens que lidero. E se alguns de nós forem assassinos? Seguiu indagou em voz baixa. Então estou em boa companhia. Se matou um olho claros, posso lhe comprar uma bebida. Não foi um olho claros, replicou Seguiu. E ele não está morto. Então você não é um assassino, disse Caladim. Não por falta de tentativa. O olhar de Seguiu ficou distante. Tinha certeza de que ia conseguir. Não foi a minha escolha mais sábia. Meu mestre. Ele se calou. Foi ele que você tentou matar. Não. Caladim esperou, mas não houve mais nenhuma informação. Um erudito, ele pensou. Ou pelo menos um intelectual. Deve haver uma maneira de usar isso. Encontre uma saída para essa armadilha mortal, Caladim. Use o que você tem. Precisa haver uma maneira. Você estava certo sobre os carregadores, comentou Seguiu. Nós somos mandados para morrer. É a única explicação racional. Existe um lugar no oeste, Marabetia. Já ouvir falar? Não, disse Caladim. Fica junto à costa, ao norte, nas terras dos Selaianos. Esse povo é conhecido pelo seu grande apreço pelo debate. Em cada cruzamento na cidade eles têm pequenos pedestais que permitem que um homem suba e proclame seus argumentos. Diz-se que todo mundo em Marabetia carrega uma bolsa com frutas podres caso passem por um proclamador de quem discorde. Caladim frangiu o senho. Nunca ouvira tantas palavras de Seguiu em todo o tempo que estavam carregando pontes juntos. O que você disse antes, no plato, continuou Seguiu, olhando para frente, me fez pensar nos marabentanos. Sabe, eles têm uma maneira curiosa de tratar criminosos condenados. Eles os penduram sobre um despenhadeiro da costa perto da cidade, perto da água, na maré alta, com um corte em cada bochecha. Existe ali uma determinada espécie de grão-carapaça nas profundezas. As criaturas são conhecidas pelo seu sabor suculento e, naturalmente, elas têm gemas-coração. Não tão grandes quanto as dos demoniosos abismo, mas ainda assim são boas. Então os criminosos são usados como iscas. Um criminoso pode exigir execução imediata, mas dizem que se você ficar ali pendurado por uma semana e não for devorado, estará livre para partir. Isso acontece com que frequência? Perguntou Caladim. Seguiu sacudiu a cabeça. Nunca. Mas os prisioneiros quase sempre fazem essa aposta. Os marabentanos têm uma expressão para descrever alguém que se recusa a ver a verdade de uma situação. Você só vê vermelho e azul, eles dizem. Vermelho pelo sangue escorrendo. Azul pela água. Dizem que são as duas únicas coisas que todos os prisioneiros veem. Geralmente eles são atacados em um dia. E, ainda assim, a maioria decide se arriscar. Eles preferem a falsa esperança. Ver vermelho e azul, pensou Caladim, visualizando a imagem mórbida. Você faz um bom trabalho, disse Seguiu, se levantando e recolhendo sua tigela. De início, odiei você por mentir para os homens. Mas agora vejo que uma falsa esperança os deixa felizes. O que você faz é como dar remédio a um homem doente para aliviar sua dor até que ele morra. Agora esses homens podem passar seus últimos dias rindo. Você é mesmo um curandeiro, Caladim, filho da tempestade. Caladim queria refutá-lo, dizer que não era uma falsa esperança, mas não conseguiu. Não com o coração tão apertado, não com o que ele sabia. Um momento depois, Rocha saiu subitamente do barracão. Sinto-me como um verdadeiro Aliutiqui novamente. Proclamou ele, segurando alto a sua navalha. Meus amigos, vocês não sabem o que fizeram. Algum dia vou levá-los aos picos e mostrarei uma hospitalidade de rei. Apesar de toda a sua reclamação, ele não havia raspado totalmente a barba. Havia deixado longas costeletas loiro-avermelhadas, que se curvavam até seu queixo. A ponta do queixo em si estava raspada, assim como seus lábios. Naquele homem alto e de rosto oval, era uma aparência bastante notável. Ah! Disse Rocha, avançando até a fogueira a passos largos. Ele pegou os homens mais próximos e abraçou-os com força, fazendo com que Bijim quase entornasse seu guinzado. Vou transformar todos vocês em família por causa disso aí. O Macaaban de um montanhês é seu orgulho. Sinto-me novamente como um homem de verdade. Aqui. Essa navalha não pertence só a mim, mas a todos nós. Qualquer um que deseje usá-la deve usar. Seria uma honra compartilhar isso com vocês. Os homens riram, e alguns aceitaram a oferta. Caladim não foi um deles. Simplesmente. Não parecia importante. Ele aceitou a tigela de guinzado trazida por Doi, mas não comeu. Seguiu preferiu não se sentar de volta ao seu lado, recuando para o outro lado da fogueira.
Ver vermelho e azul, pensou Kaladin. Não sei se é uma boa descrição para nós. Para que visse vermelho e azul, Kaladin teria que acreditar que havia pelo menos uma pequena chance de a equipe de ponte sobreviver. Naquela noite, estava tendo dificuldades em convencer a si mesmo. Ele nunca fora um otimista. Via o mundo como ele era, ou ao menos tentava. Isso era um problema, quando a verdade que enxergava era tão terrível. Ah, pai das tempestades, ele pensou, sentindo o peso esmagador do desespero enquanto fitava sua tigela. Estou voltando ao meu estado de miséria. Estou perdendo o controle da situação e de mim mesmo. Ele não podia carregar as esperanças de todos os homens. Simplesmente não era forte o bastante. 5 anos e meio atrás. Kaladin forçou caminho para passar pela histérica Laral e cambaleou para dentro da sala de cirurgia. Mesmo depois de anos trabalhando com o pai, a quantidade de sangue na sala foi chocante. Era como se alguém houvesse derramado um balde de tinta vermelho vivo. O odor de carne queimada estava no ar. Liren trabalhava freneticamente no Luminobre Hilir, o filho de Rossoni. Um objeto de aparência cruel, semelhante a uma presa, aflorava do abdômen do jovem, e a parte inferior da sua perna esquerda fora esmagada. Estava ligada ao corpo por uns poucos tendões, fragmentos de osso aparecendo como juncos das águas de um lago. O próprio Luminobre Rossoni jazia em uma mesa lateral, grunhido, os olhos fechados com força enquanto segurava sua perna, que havia sido perfurada por outra das lanças de osso. Sangue vazava do seu curativo improvisado, fluía pela borda da mesa e pingava no chão, misturando-se com o sangue do filho. Kaladin estacou na porta, boquiaberto. Laral continuava a gritar. Ela agarrou o umbral da porta enquanto vários dos guardas de Rossoni tentavam levá-la embora. Seus lamentos eram desesperados. Faça alguma coisa. Se esforce mais. Ele não pode. Ele estava lá quando aconteceu e eu não me importo e me soltem. As frases misturadas viraram uivos. Os guardas finalmente a levaram. Kaladin. Chamou seu pai, despido. Preciso de você. Levado a mover-se pelo choque, Kaladin entrou na sala, lavando as mãos e depois recolhendo bandagens do armário, pisando em sangue. Viu de relance o rosto de Hilir, grande parte da pele do lado direito havia sido arrancada. A pálpebra-se fora, o olho azul fora cortado na frente, esvaziado como a casca de uma uva amassada para fazer vinho. Kaladin apressou-se em levar as bandagens ao pai. Sua mãe apareceu na porta um momento depois, com Tien logo atrás. Ela levou a mão à boca, então puxou Tien para longe. Ele cambaleou, parecendo tonto. Ela voltou um momento depois sem ele. Água, Kaladin. Gritou Liren. Exina, vá pegar mais. Rápido. Sua mãe apressou-se em ajudar, embora já não costumasse auxiliar na cirurgia. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava um dos baldes e corria para fora. Kaladin levou outro balde, que estava cheio, até seu pai, enquanto Liren removia o pedaço de osso das entranhas do jovem olho claros. O olho restante de Hilir oscilava, a cabeça tremendo. O que é isso? Perguntou Kaladin, pressionando a atadura na ferida enquanto seu pai jogava o estranho objeto de lado. Presa de espinhas brancas, respondeu seu pai. Água. Kaladin agarrou uma esponia, mergulhou-a no balde e usou-a para espremer água na ferida abdominal de Hilir. Isso dispersou o sangue, permitindo que Liren pudesse dar uma boa olhada nos danos. Ele sondou a ferida com os dedos enquanto Kaladin aguardava com agulha e linha prontos. Já havia um torniquete na perna, a amputação completa seria feita depois. Liren hesitou, os dedos dentro do buraco aberto no estômago de Hilir. Kaladin limpou novamente a ferida. Ele olhou para seu pai, preocupado. Liren afastou os dedos e caminhou até o Luminobre Rossoni. Bandagens, Kaladin ordenou ele, secamente. Kaladin se apressou, embora olhasse sobre o ombro para Hilir. O jovem olhou claros, outrora tão belo, tremeu novamente, em um espasmo. Pai. Bandagens. Disse Liren. O que está fazendo, cirurgião? Urrou Rossoni. E o meu filho? Havia uma nuvem de esprenos de dor ao seu redor. Seu filho está morto, declarou Liren, arrancando a presa da perna de Rossoni. O olho claro soltou um berro de agonia, embora Kaladin não pudesse dizer se foi por causa da presa ou do seu filho. Rossoni travou o maxilar enquanto Kaladin pressionava o curativo na sua perna. Liren mergulhou as mãos no balde de água, então rapidamente limpou-as com seiva de erva-botão para espantar os esprenos de decomposição. Meu filho não está morto, rosnou Rossoni. Posso vê-lo se movendo. Cuide dele, cirurgião. Kaladin, pegue a água estuporante, ordenou Liren, com a agulha de costura na mão. Kaladin foi rapidamente aos fundos da sala, pisando na poça de sangue, e abriu o armário mais afastado. Pegou um pequeno frasco de líquido transparente. O que está fazendo? Urrou Rossoni, tentando se sentar. Olhe para o meu filho. Pelo Todo-Poderoso no céu, olhe para ele. Kaladin virou-se, hesitante, fazendo uma pausa enquanto derramava água estuporante em uma atadura. Hilir estava tendo espasmos mais violentos.
Eu trabalho de acordo com 3 diretrizes, Rossoni disse Liren, fazendo força para pressionar o Leoclaros contra a mesa. As diretrizes que todo cirurgião usa ao escolher entre 2 pacientes. Se as feridas são iguais, trate primeiro o mais jovem. Então cuide do meu filho. Se as feridas não forem igualmente perigosas, continuou Liren, trate primeiro da pior ferida. Como eu estava lhe dizendo para fazer. A terceira diretriz está acima das outras duas, Rossoni disse Liren, se inclinando. Um cirurgião deve saber quando alguém está além da sua capacidade de ajudar. Sinto muito, Rossoni. Eu o salvaria se pudesse, juro. Mas não posso. Não. Gritou Rossoni, resistindo novamente. Kaladin. Rápido. Chamou Liren. Kaladin correu até ele e pressionou a bandagem de água estuporante no queixo e boca de Rossoni, bem abaixo do nariz, forçando o homem Ulioclaros a respirar os vapores. Kaladin prendeu a própria respiração, como fora treinado a fazer. Rossoni berrou e gritou, mas os dois conseguiram segurá-lo, e ele estava fraco devido à perda de sangue. Logo seus gritos foram ficando mais baixos. Em segundos, estava balbuciando e sorrindo para si mesmo. Liren voltou sua atenção à ferida na perna, enquanto Kaladin foi jogar fora a bandagem de água estuporante. Não. Use-a em Hilir. Seu pai não desviou os olhos do trabalho. É a única misericórdia que podemos oferecer a ele. Kaladin assentiu e usou a bandagem de água estuporante no jovem ferido. A respiração de Hilir foi ficando menos frenética, embora ele não parecesse consciente o bastante para notar os efeitos. Então Kaladin jogou a bandagem com a água estuporante no braseiro, o calor anulava os efeitos. A bandagem branca e macia enrugou-se e escureceu no fogo, emitindo vapor à medida que as bordas pegavam fogo. Kaladin voltou com a esponia e lavou a ferida de Rossoni enquanto Liren a cutucava. Havia alguns fragmentos de osso presos no interior, e Liren murmurou consigo mesmo, pegando suas peças e uma faca extremamente afiada. Que vão todos para a danação, praguejou Liren, removendo o primeiro fragmento de presa. Atrás dele, Hilir parou de se mover. Não é o bastante para eles mandar metade de nós para a guerra. Precisam buscar a morte mesmo quando estão vivendo em uma vila tranquila. Rossoni nunca devia ter saído em busca do tormentoso Espinhas Branca. Ele o estava procurando. Eles foram caçá-lo, cuspiu Liren. O Stiow e eu costumávamos zombar de Ulioclaros como eles. Se não consegue matar homens, mata feras. Bom, foi nisso que deu, Rossoni. Pai disse Kaladin em voz baixa. Ele não vai ficar satisfeito com o senhor quando despertar. O luminobre estava deitado de olhos fechados, cantarolando baixinho. Liren não respondeu. Ele arrancou outro fragmento de presa e Kaladin lavou a ferida. Seu pai pressionou os dedos junto a uma grande perfuração, inspecionando-a. Havia mais um pedaço de presa cravado em um músculo dentro da ferida. Junto ao músculo estava a artéria femoral, a maior artéria da perna. Liren usou a faca para liberar cuidadosamente o fragmento de presa. Então fez uma pausa por um momento, com a borda da lâmina muito perto da artéria. Se ela fosse cortada, pensou Kaladin, Rossoni estaria morto em minutos. Ele só estava vivo naquele momento porque a presa errara a artéria. A mão de Liren, normalmente firme, tremeu. Então ele olhou para Kaladin. Afastou a lâmina sem tocar na artéria, então pegou sua peça para remover o fragmento. Jogou a lasca fora, depois calmamente pegou sua agulha e linha. Atrás deles, Hilir parara de respirar. Naquela noite, Kaladin sentou-se nos degraus de sua casa, as mãos no colo. Rossoni voltara à sua residência para ficar sob os cuidados dos seus servos pessoais. O cadáver do seu filho estava esfriando na cripta abaixo, e um mensageiro fora enviado para solicitar um transmutador para o corpo. No horizonte, o sol estava rubro como sangue. Para onde quer que Kaladin olhasse, o mundo era vermelho. A porta para a sala de cirurgia se fechou, e seu pai, parecendo tão exausto quanto Kaladin se sentia, cambaleou para fora. Ele sentou-se ao lado do filho, suspirando enquanto olhava para o sol. Será que o seu também parecia sangue para ele? Eles não falaram enquanto o sol afundava lentamente adiante. Porque ele era mais colorido quando estava se pondo. Estava jangado por ser forçado a descer o horizonte. Ou era um ator, realizando um espetáculo antes de se retirar. Porque a parte mais colorida dos corpos das pessoas, o brilho do sangue, ficava oculta sob a pele, sem ser vista a não ser que algo desse errado. Não, pensou Kaladin. O sangue não é a parte mais colorida de um corpo. Os olhos também podem ser coloridos. O sangue e os olhos. Ambos eram representações da herança de um indivíduo e de sua nobreza. Vi um homem por dentro hoje, disse Kaladin finalmente. Não pela primeira vez e certamente não pela última, replicou Liren. Estou orgulhoso de você. Esperava encontrá-lo aqui chorando, como costuma fazer quando perdemos um paciente. Você está aprendendo. Quando disse que viu um homem por dentro, não estava falando dos ferimentos. Liren não respondeu de imediato. Entendo. O senhor o teria deixado morrer se eu não estivesse ali, não é?
Silêncio. Por que não deixou? Quis saber Kaladin. Teria resolvido tantos problemas. Eu não o teria deixado morrer. Isso seria o mesmo que assassiná-lo. O senhor poderia tê-lo deixado sangrar, então alegado que não conseguiu salvá-lo. Ninguém o questionaria. O senhor podia ter feito isso. Não. Liré olhou para o crepúsculo. Não, não podia. Mas por quê? Porque eu não sou um matador, filho. Kaladi frangiu o senho. Liré estava com uma expressão distante nos olhos. Alguém precisa começar. Alguém tem que dar o primeiro passo e fazer o que é certo porque é certo. Se ninguém começar, então os outros não podem segui-lo. Os olhoclaros fazem o máximo para se matarem, e nos matarem também. Os outros ainda não trouxeram de volta Aldis e Milk. Rossoni simplesmente os deixou lá. Aldis e Milk, 2 habitantes da cidade, estavam na caçada, mas não voltaram com o grupo que trouxe os 2 olhoclaros feridos. Rossoni estava tão preocupado com Hilir que os deixara para trás de modo a viajar rápido. Os olhoclaros não se importam com a vida, continuou Liren. Então, eu tenho que me importar. Esse é outro motivo porque eu não podia deixar Rossoni morrer, mesmo que você não estivesse lá. Muito embora ter visto você tenha me dado forças. Queria que não tivesse dado, replicou Kaladin. Você não deve dizer essas coisas. Por que não? Por que não, filho? Nós precisamos ser melhores do que eles. Ele suspirou e se levantou. Você devia ir dormir. Posso precisar de você quando os outros voltarem com Aldis e Milk. Era improvável, os 2 moradores provavelmente já estavam mortos. Disseram que suas feridas eram muito graves. Além disso, os espinhas brancas ainda rondavam a área. Liré entrou, mas não obrigou Kaladi a segui-lo. Eu o teria deixado morrer. Kaladi se perguntou. Talvez até mesmo usado a faca para apressar o seu fim. Rossoni não fora nada além de uma praga desde sua chegada, mas isso justificava matá-lo. Não. Cortar aquela artéria não teria sido justificado. Mas que obrigação tinha Kaladi de ajudar? Recusar auxílio não era a mesma coisa que matar. Simplesmente não era. Kaladi pensou sobre o assunto de dezenas de maneiras, ponderando as palavras do pai. O que descobriu deixou-o chocado. Ele honestamente teria deixado Rossoni morrer naquela mesa. Teria sido melhor para a família de Kaladin, teria sido melhor para a cidade inteira. O pai de Kaladi rira certa vez do desejo do filho de ir para a guerra. De fato, agora que Kaladi havia decidido que se tornaria cirurgião nos seus próprios termos, seus pensamentos e ações dos anos anteriores pareciam-lhe infantis. Mas Liren considerava Kaladi incapaz de matar. Você mal consegue pisar em um caranguejo sem sentir culpa, filho, dissera ele. Enfiar sua lança em um homem não é nem de longe tão fácil quanto você parece pensar. Mas seu pai estava errado. Era uma revelação incrível e assustadora. Não era uma fantasia sobre a glória da batalha, era real. Naquele momento, Kaladi soube que ele conseguiria matar, se fosse necessário. Algumas pessoas como um dedo necrosado ou uma perna despedaçada além de qualquer reparo simplesmente precisavam ser removidas. Como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência às aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao fogo. Tomei minha decisão, declarou Shallan. Jaena levantou os olhos da sua pesquisa. Em um momento incomum de atenção, ela deixou de lado seus livros e sentou-se de costas para o véu, fitando Shallan. Muito bem. O que a senhora fez foi legal e correto, no sentido estrito das palavras, afirmou Shallan. Mas não foi moral, e certamente não foi ético. Então a moralidade e a legalidade são distintas. Quase todas as filosofias concordam que sim. Mas o que você pensa? Shallan hesitou. Sim. É possível ser moral sem seguir a lei, e ser imoral mesmo obedecendo à lei. Mas você também disse que o que eu fiz foi correto, mas não moral. A distinção entre essas 2 coisas parece menos fácil de definir. Uma ação pode ser correta, disse Shallan. É simplesmente algo feito, visto sem considerar a intenção. Matar 4 homens em autodefesa é correto. Mas não moral. A moralidade se aplica à sua intenção e ao contexto geral da situação. Procurar homens para matá-los é um ato imoral, Jaena, independentemente do possível resultado. Jaena bateu na mesa com uma unha. Ela estava usando sua luva, as gemas do transmutador quebrado salientes por baixo do tecido. Já fazia 2 semanas. Certamente ela descobrira que ele não funcionava. Como podia estar tão calma? Estaria tentando consertá-lo em segredo. Talvez temesse que, se revelasse que estava quebrado, perdesse poder político. Ou teria percebido que o seu transmutador fora trocado por outro. Será que, contra todas as probabilidades, Jaena simplesmente não tentara usar o transmutador? Shallan precisava ir embora antes que fosse tarde.
Mas se partisse antes que Jaina descobrisse a troca, correria risco de a mulher experimentar seu transmutador logo depois de sua partida, jogando suspeita diretamente sobre ela. A espera ansiosa estava quase levando Shallan à loucura. Finalmente, Jaina assentiu, depois voltou à sua pesquisa. A senhora não tem nada a dizer. Indagou Shallan. Acabei de acusá-la de assassinato. Não, assassinato é uma definição jurídica. Você disse que eu matei de modo antiético. Imagino que a senhora acha que estou errada. Você está concordou Jaina. Mas aceito que acredita no que está dizendo e que se basou em pensamentos racionais para dizê-lo. Dei uma olhada nas suas anotações e acredito que compreende as várias filosofias. Em alguns casos, acho que você foi bastante perspicaz na sua interpretação. A lição foi instrutiva. Ela abriu o livro. Então é isso. Claro que não. Vamos estudar filosofia novamente no futuro, por enquanto, acredito que você estabeleceu uma base sólida sobre o tópico. Mas ainda assim decidi que a senhora estava errada. Ainda acho que existe uma verdade absoluta por aí. Sim, e levou 2 semanas de esforço para chegar a essa conclusão. Jaena levantou os olhos e fitou-os de Shallan. Não foi fácil, não é mesmo? Não. E ainda tem dúvidas, não tem? Tenho. Isso é suficiente. Jaena estreitou ligeiramente os olhos, um sorriso de reconforto aparecendo nos seus lábios. Caso a ajude a lidar com seus sentimentos, menina, compreenda que eu estava tentando fazer o bem. Às vezes me pergunto se deveria fazer mais proveito do meu transmutador. Ela voltou à leitura. Você está livre pelo resto do dia. Shallan ficou atônita. O quê? Livre, repetiu Jaena. Pode ir. Faça o que quiser. Suspeito que vai passar a tarde desenhando mendigos e garçonetes, mas pode escolher. Vá, vá logo. Sim, luminosa. Obrigada. Jaena acenou para dispensá-la, e Shallan agarrou seu portfólio e partiu apressada da saleta. Não tinha qualquer tempo livre desde o dia em que fora desenhar sozinha nos jardins. Ela fora gentilmente censurada por isso, já a deixara nos seus aposentos para descansar, não para sair por aí desenhando. Shallan esperou impaciente enquanto os servos parsmanos baixavam seu elevador até o nível térreo do véu, depois saiu apressadamente do cavernoso saguão central. Depois de uma longa caminhada, ela se aproximou dos aposentos dos hóspedes, acenando com a cabeça para os criadomestres que trabalhavam ali. Metade guardas, metade geladores, eles monitoravam as pessoas que entravam e saíam. Ela usou sua grossa chave de bronze para destrancar a porta para os aposentos de Jaina, depois entrou e a trancou de novo. A pequena sala de estar mobiliada com um tapete e 2 cadeiras ao lado da lareira era iluminada por topázios. A mesa ainda continha meia taça de vinho de laranja, pois Jana pesquisara até tarde, junto com algumas migalhas de pão em um prato. Shallan foi rapidamente ao próprio quarto, depois trancou a porta e tirou o transmutador da sua bolsa segura. O brilho cálido das gemas banhou seu rosto com uma luz branca e vermelha. Elas eram grandes o bastante, portanto, brilhantes o bastante para que fosse difícil fitá-las diretamente. Cada uma devia valer 10 ou 20 brons. Ela fora forçada a escondê-las do lado de fora na recente grande tormenta para infundi-las, e isso havia sido outra fonte de ansiedade. Respirou fundo, então ajoelhou-se e pegou um pequeno bastão de madeira sob a cama. 1 semana e meia de prática, e ela ainda não conseguira que o transmutador fizesse bem, coisa alguma. Havia tentado pequenos toques nas gemas, torcê-las, sacudir a mão e flexionar a mão em uma exata imitação de Jaina. Ela havia estudado cada imagem que desenhara do processo. Havia tentado falar, concentrar-se e até implorar. Contudo, havia encontrado um livro no dia anterior que oferecera o que parecia ser uma dica útil. Ele alegava que cantarolar, quem diria, podia tornar uma transmutação mais eficaz. Era só uma referência passageira, mas era mais do que ela encontrara em qualquer outro lugar. Sentou-se na cama e forçou-se a se concentrar. Fechou os olhos, segurando o bastão, imaginando que ele estava se transformando em quartzo. Então começou a cantarolar. Nada aconteceu. Mas ela continuou cantarolando, tentando notas diferentes, concentrando-se o máximo que podia. Ela manteve a atenção na tarefa por uma boa meia hora, mas por fim sua mente começou a divagar. Jaena era uma das eruditas mais brilhantes e perspicazes do mundo. Ela deixara o transmutador em um lugar onde podia ser roubado. Será que havia intencionalmente enganado Shallan com uma cópia falsa? Parecia algo excessivamente elaborado. Por que não preparar simplesmente uma armadilha e revelar Shallan como ladra? O fato de que ela não conseguia usar o transmutador fazia com que forçasse a plausibilidade das explicações. Ela parou de cantarolar e abriu os olhos. O bastão não havia mudado. De nada valeu aquela pista, pensou, deixando o bastão de lado com um suspiro. Tivera tantas esperanças. Deitou-se na cama para descansar, fitando o teto de pedra marrom, entalhado como o resto do conclave diretamente na montanha. Ali, a pedra fora deixada intencionalmente bruta, evocando o teto de uma caverna.
Era bastante belo, de um modo sutil que nunca notara antes, as cores e os contornos da pedra ondulando como um lago tocado pelo vento. Ela pegou uma folha do seu portfólio e começou a desenhar os padrões da rocha. Um desenho para acalmá-la e então voltaria ao transmutador. Talvez devesse tentar usá-lo na sua outra mão novamente. Ela não podia capturar as cores das camadas, não com carvão, mas podia registrar a maneira fascinante como elas se entrelaçavam. Como uma obra de arte. Será que algum pedreiro havia cortado o teto daquele jeito intencionalmente, produzindo essa criação sutil, ou fora um acidente da natureza? Ela sorriu, imaginando algum pedreiro sobrecarregado de trabalho notando a bela textura da pedra e decidindo formar um padrão ondulado para seu próprio fascínio pessoal e senso de beleza. O que você é? Shallan deu um gritinho, sentando-se, o caderno pulando do seu colo. Alguém havia sussurrado aquelas palavras. Ela ouvira distintamente. Quem está aí? Indagou. Silêncio. Quem está aí? Repetiu mais alto, o coração batendo rápido. Algo soou fora do lado de fora, vindo da sala de estar. Shallan levantou-se de um pulo, escondendo a mão com o transmutador sob um travesseiro enquanto a porta rangia ao ser aberta, revelando uma enrugada criada do palácio, uma olho escuros vestida em um uniforme branco e laranja. Ah, céus! Exclamou a mulher. Não fazia ideia de que a senhora estava aqui, luminosa. Ela fez uma grande mejura. Uma criada do palácio. Estava ali para limpar o quarto, uma ocorrência cotidiana. Concentrada na sua meditação, Shallan não a ouvira entrar. Por que você falou comigo? Falei com a senhora, luminosa. Você? Não, a voz havia sido um sussurro, e viera muito nitidamente de dentro do quarto. Não podia ter sido a criada. Ela sentiu um arrepio e olhou ao redor. Mas era bobagem. O pequeno quarto podia ser facilmente inspecionado. Não havia esvaziadores escondidos nos cantos ou debaixo da cama. O que, então, ela acabara de ouvir? Ruídos da mulher limpando a sala, obviamente. A mente de Shallan só havia interpretado aqueles sons aleatórios como palavras. Forçando-se a relaxar, Shallan olhou além da criada, para a sala de estar. A mulher havia limpado o copo de vinho e as migalhas. Uma vassoura estava encostada contra a parede. Além disso, a porta de Jaina estava entreaberta. Você esteve no quarto da luminosa Jaina? Perguntou Shallan. Sim, luminosa, respondeu a mulher. Arrumando a mesa, fazendo a cama. A luminosa Jaina não gosta que pessoas entrem no quarto dela. As criadas foram instruídas a não limpá-lo. O rei havia prometido que suas criadas foram escolhidas a dedo, mas Jaina ainda insistia que ninguém entrasse no seu quarto. A mulher empalideceu. Perdão, luminosa. Eu não sabia. Não me disseram. Silêncio, está tudo bem, disse Shallan. É melhor dizer a ela o que fez. Ela sempre nota quando mexem em suas coisas. É melhor que você vá até ela e explique. Sim, luminosa. A mulher curvou-se novamente. Na verdade, disse Shallan, ao ter uma ideia, você devia ir agora mesmo. Não há motivo para deixar para depois. A criada idosa suspirou. Sim, naturalmente, luminosa. Ela se retirou. Alguns segundos depois, a porta externa se fechou e foi trancada. Shallan se levantou, removendo o transmutador e guardando-o novamente na sua bolsa segura. Saiu às pressas, o coração batendo forte, a voz estranha esquecida enquanto aproveitava a oportunidade de dar uma olhada no quarto de Jaina. Era improvável que descobrisse alguma coisa útil sobre o transmutador, mas não podia deixar a chance passar não com a criada para levar a culpa por mover as coisas de lugar. Ela sentiu apenas uma fagulha de culpa ao fazer isso. Já roubara de Jaina. Em comparação, reabilitar seu quarto não era nada. O quarto era maior do que o de Shallan, embora ainda parecesse apertado devido à inevitável falta de janelas. A cama de Jaina, uma monstruosidade de 4 colunas, ocupava metade do espaço. A cômoda de maquiagem estava contra a parede do outro lado, e junto a ela havia a penteadeira de onde Shallan havia originalmente roubado o transmutador. Além de uma cômoda, a única outra coisa no cômodo era uma mesa, com uma alta pilha de livros no lado esquerdo. Shallan nunca tivera uma oportunidade de ler os cadernos de Jaina. Teria ela feito anotações sobre o transmutador. Sentou-se à mesa, apressadamente abrindo a gaveta superior e remexendo os pênseis, lápis de carvão e folhas de papel. Todos estavam cuidadosamente organizados, e o papel estava em branco. A gaveta inferior da esquerda tinha uma pequena coleção de livros de referência. Restavam os livros sobre a mesa. Jaina levava consigo a maioria dos seus cadernos quando trabalhava. Mas... sim, havia alguns ali. Com o coração agitado, Shallan pegou os 3 volumes finos e colocou-os diante de si. Notas sobre Uritiru, dizia o interior do primeiro. O caderno aparentemente estava cheio de citações e comentários de vários livros que Jaina encontrara. Todas falavam sobre esse lugar, Uritiru. Jaina o mencionara anteriormente para Cabiçal.
Shallan deixou aquele caderno de lado, espiando o seguinte, esperando alguma menção sobre o transmutador. Esse também fora preenchido totalmente, mas não possuía um título. Shallan o folheou, lendo algumas passagens. Os seres de cinzas e fogo, que matavam como um enxame, implacáveis perante os arautos. Anotado em Masli, página 337. Corroborado por Kolduz e Azavá. Eles levam embora a luz, onde quer que espreitem. Pele que é queimada. Corsen, página 104. Enya, nos seus registros de contos folclóricos infantis, fala dos esvaziadores como sendo como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência às aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao fogo. Eles mudaram, mesmo enquanto os combatíamos. Eram como sombras, que podem se transformar conforme as chamas dançam. Nunca os subestime por conta de um primeiro olhar. Supostamente um fragmento coletado de Talatin, um radiante da Ordem dos Guardiões das Pedras. A fonte encarnado, de Guvlo é no geral considerada confiável, ainda que esse seja um fragmento copiado de O Poema da Sétima Manhã, que foi perdido. E prosseguia assim. Páginas e mais páginas. Jaena treinara nesse método de fazer anotações uma vez que o caderno estivesse cheio, cada item devia ser avaliado de novo em termos de confiabilidade e utilidade, e copiado para cadernos diferentes e mais específicos. Frangendo o senho, Shallan deu uma olhada no último caderno. Tratava de Natanatan, das colinas devolutas e das planícies quebradas. Coletava registros de descobertas de caçadores, exploradores ou comerciantes procurando uma passagem fluvial para Nova Natanã. Dos 3 cadernos, o maior era aquele voltado para os esvaziadores. Os esvaziadores novamente. Muitas pessoas no campo cochichavam sobre eles e outros monstros das trevas. Os raspantes, ou uivadores tormentosos, ou mesmo os temidos esprenos de noite. Shallan fora ensinada pelas suas severas tutoras que esses seres eram superstições, invenções dos radiantes perdidos, que usavam histórias de monstros para justificar sua dominação da humanidade. Os fervorosos ensinavam outra coisa. Eles falavam dos radiantes perdidos chamados então de cavaleiros radiantes vencendo os esvaziadores durante a guerra para dominar Rossar. De acordo com esses ensinamentos, foi só depois de derrotar os esvaziadores e da partida dos arautos que os radiantes haviam caído. Os 2 grupos concordavam que os esvaziadores haviam partido. Invenções ou inimigos há muito derrotados, o resultado era o mesmo. Shallan conseguia crer que algumas pessoas, até algumas eruditas, podiam acreditar que os esvaziadores ainda existiam, assombrando a humanidade. Mas Jaena, a cética. Jaena, que negava a existência do Todo-Poderoso. Poderia a mulher realmente ser tão anormal a ponto de negar a existência de Deus, mas aceitar a existência dos seus inimigos mitológicos? Uma batida sul da porta externa. Shallan deu um pulo, levando a mão ao peito. Correu para recolocar os cadernos na mesa na mesma ordem e orientação. Então, afobada, correu até a porta. Jaena não bateria, sua tola desmiolada, ela disse a si mesma, destravando e abrindo um pouco a porta. Cabiçal estava do lado de fora. O bonito fervoroso olho claros trazia uma cesta. Ouvi rumores de que você tem o dia livre. Ele balançou a cesta de um modo tentador. Gostaria de um pouco de geleia. Shallan se acalmou, então olhou de volta para os aposentos abertos de Jaina. Ela realmente devia investigar mais. Virou-se para Cabiçal, com o propósito de recusar, mas seus olhos eram tão convidativos. Aquele toque de sorriso no rosto, a postura agradável e relaxada. Se Shallan fosse com Cabiçal, talvez pudesse perguntar o que ele sabia sobre transmutadores. Mas não foi isso que a fez se decidir. A verdade era que precisava relaxar. Andava tão tensa ultimamente, o cérebro cheio de filosofia, cada momento de folga tentando fazer o transmutador funcionar. Era de se espantar que estivesse ouvindo vozes. Adoraria um pouco de geleia, declarou. Geleia de Veramora, disse Cabiçal, mostrando a pequena jarra verde. É a Gissana. As lendas dizem que aqueles que consomem essas frutinhas só falam a verdade até o próximo crepúsculo. Shallan levantou uma sobrancelha. Eles estavam sentados em almofadas sobre um lençol nos jardins do conclave, não muito longe de onde ela realizara a primeira experiência com o transmutador. E é verdade. Que nada, respondeu Cabiçal, abrindo a jarra. As veramoras são inofensivas. Mas as folhas e caules da planta da veramora, se queimados, emitem uma fumaça que deixa as pessoas intoxicadas e eufóricas. Parece que pessoas costumam recolher os caules para fazer fogueira. Elas comem as frutas ao redor da fogueira e têm uma noite bastante interessante. É surpreendente que... Shallan começou, depois mordeu o lábio. O quê? Ela suspirou. É surpreendente que elas não tenham sido chamadas de nascimoras, levando em conta as consequências. Ela enrubesceu. Ele riu. É um bom ponto. Pai das tempestades, disse ela, enrubescendo ainda mais. Sou péssima em me comportar apropriadamente.
Aqui, me passe um pouco dessa geleia. Ele sorriu, passando uma fatia de pão com geleia verde. Um parismano de olhar mortiço convocado de dentro do conclave estava sentado no chão ao lado de uma parede de cascapétrea, servindo de acompanhante improvisado. Parecia estranho estar com um homem de idade próxima à dela com um único parismano de companhia. Parecia libertador, empolgante. Ou talvez fosse apenas o sol e o ar livre. Também sou péssima em me comportar como uma erudita, disse ela, fechando os olhos e respirando fundo. Gosto demais de espaços abertos. Muitas das maiores eruditas passaram a vida viajando. E para cada uma delas, há mais uma centena enfiada em um buraco de uma biblioteca, enterrada em livros. E elas não gostariam que fosse diferente. A maioria das pessoas inclinadas à pesquisa prefere seus buracos e bibliotecas. Mas não você. Isso a torna interessante. Ela abriu os olhos, sorrindo para ele, então deu uma saborosa mordida no seu pão com geleia. Aquele pão taileno era tão fofo que mais parecia um bolo. Então disse ela enquanto ele mastigava, está se sentindo mais verídico, agora que provou a geleia. Sou um fervoroso. É meu dever e vocação ser verídico o tempo todo. Naturalmente. Também sou sempre verdadeira. Tão cheia de veracidade, de fato, que às vezes ela espreme as mentiras para fora da minha boca. Não há lugar para elas dentro de mim, sabe? Ele riu com vontade. Shalandavar. Não posso imaginar alguém tão doce quanto você pronunciando uma única mentira. Então, pelo bem da sua sanidade, vou menti-las aos pares. Ela sorriu. Estou extremamente entediada, e esse lanche está horrível. Você acabou de refutar todo um corpo de tradições e mitologia acerca da ingestão da geleia de Veramora. Ótimo, disse Shalan. Geleia não deve ter tradições ou mitologia. Deve ser doce, colorida e deliciosa. Como jovens damas, imagino. Irmão Cabiçal. Ela enrubesceu novamente. Isso não foi nem um pouco apropriado. Ainda assim você sorriu. Não pude evitar. Sou doce, colorida e deliciosa. A parte colorida está certa, respondeu ele, obviamente divertido pelo seu profundo rubor. E a parte doce? Nada posso dizer sobre ser deliciosa. Cabiçal. Exclamou ela, embora não estivesse totalmente chocada. Já dissera a si mesma que ele só estava interessado em proteger sua alma, mas estava ficando cada vez mais difícil acreditar. Ele a visitava pelo menos uma vez por semana. Ele riu do seu embaraço, mas isso só a deixou ainda mais corada. Pare com isso. Ela pôs uma mão diante dos olhos. Meu rosto deve estar da cor do meu cabelo. Não devia dizer tais coisas, você é um homem religioso. Mas ainda assim um homem, Shalan. Um homem que disse que o seu interesse em mim era apenas acadêmico. Sim, acadêmico, disse ele, despreocupadamente. Envolvendo muitos experimentos e muita pesquisa de campo de primeira mão. Cabiçal. Ele riu com vontade, dando uma mordida no seu pão. Sinto muito, luminosa Shalan. Mas a sua reação. Ela resmungou, baixando a mão, mas sabendo que em parte ele dizia tais coisas porque ela o encorajava. Não podia evitar. Ninguém nunca havia mostrado aquele tipo de interesse nela, e ele o expressava cada vez mais. Ela gostava de Cabiçal, gostava de falar com ele, de ouvi-lo falar. Era uma maneira maravilhosa de quebrar a monotonia do estudo. Naturalmente, não havia possibilidade de uma união. Supondo que conseguisse proteger sua família, seria preciso fazer um bom casamento político. Flertes com um fervoroso sob o comando do rei de Carbrent não serviria para nada. Logo terei que começar a dar pistas da verdade, ela pensou. Ele tem que saber que isso não vai a lugar nenhum. Não tem. Ele se inclinou para ela. Você realmente é o que parece, não é, Shalan? Capaz. Inteligente. Charmosa. Ele sorriu. Genuína. Eu não diria isso. Mas é. Posso ver. Não é que eu seja genuína. Sou ingênua. Vivi toda a minha infância na mansão da família. Você não tem um ar de reclusa. Conversa com muita tranquilidade. Foi preciso aprender. Passei a maior parte da infância sozinha, e detesto interlocutores tendiosos. Ele sorriu, embora seus olhos mostrassem preocupação. É uma pena que alguém como você carecesse de atenção. É como pendurar uma bela pintura voltada para a parede. Ela se apoiou na sua mão segura, terminando o pão. Eu não diria que carecia de atenção, não quantitativamente, com certeza. Recebia muita atenção do meu pai. Ouvi falar dele. Sua reputação é de um homem severo. Ele é. Ela tinha que fingir que ele ainda estava vivo. Meu pai é um homem de paixão e virtude. Só que nunca ao mesmo tempo. Shalan. Isso pode ter sido a coisa mais astuta que já ouvi você falar. E talvez a mais verdadeira. Infelizmente. Cabiçal olhou nos seus olhos, procurando algo. O que ele viu? Você não parece gostar muito do seu pai. Outra declaração verdadeira.
As frutinhas estão fazendo efeito em nós dois. Imagino que seja um homem cruel. Sim, embora nunca comigo. Sou preciosa demais. Sua filha perfeita. Sabe, meu pai é precisamente o tipo de homem que penduraria uma pintura voltada para o lado errado. Desse modo, ela não seria maculada por olhos indignos ou tocada por mãos indignas. Que pena. Você me parece bastante tocável. Ela lançou um olhar raivoso. Já disse, chega dessas provocações. Eu não estava provocando, replicou ele, fitando-a com profundos olhos azuis. Olhos sérios. Você me intriga, Shalandavar. Ela percebeu que seu coração batia forte. Estranhamente, um pânico surgiu ao mesmo tempo. Eu não devia ser intrigante. Por que não? Enigmas lógicos são intrigantes. Cálculos matemáticos podem ser intrigantes. Manobras políticas são intrigantes. Mas mulheres. Elas não devem ser nada menos do que desconcertantes. E se eu pensar que estou começando a entendê-la? Então estarei em profunda desvantagem, já que não entendo a mim mesma. Ele sorriu. Não devia falar assim, cabeçal. Você é um fervoroso. Um homem pode deixar o fervor, Shalan. Ela ficou chocada. Ele a encarava atentamente, sem piscar. Bonito, de fala mansa, inteligente. Isso poderia ficar muito perigoso muito rápido, ela pensou. Jaena acha que você está se aproximando de mim porque quer o transmutador dela, confessou Shalan. Então fez uma careta. Idiota. Essa é a sua resposta quando um homem insinua que poderia deixar o serviço do Todo-Poderoso para ficar com você. A luminosa Jaina é muito inteligente, disse Cabeçal, servindo-se de outra fatia de pão. Shalan ficou confusa. Ah. Quer dizer que ela está certa. Certa e errada, replicou Cabeçal. O devotário ficaria muito, muito feliz em conseguir aquele fabrial. Planejei pedir sua ajuda em algum ponto. Mas meus superiores acharam uma péssima ideia. Ele fez uma careta. Pensam que o rei de Alektar é volátil o bastante para entrar em guerra com Carbrent por causa disso. Transmutadores não são espadas fractais, mas podem ser igualmente importantes. Ele balançou a cabeça, abocanhando um pedaço do pão. Eliocar Colé devia sentir vergonha de permitir que sua irmã usasse esse fabrial, ainda mais de modo tão trivial. Mas se o roubássemos? Bem, as repercussões atingiriam toda a área Vorém de Rossar. É mesmo? Disse Shalan, sentindo-se zoada. Ele assentiu. A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Eu não pensei. Reis governam e guerreiam com fractais. Mas seus exércitos subsistem por meio de transmutadores. Você tem alguma ideia dos tipos de linhas de suprimento e grupos de suporte que transmutadores substituem? Sem eles, a guerra é praticamente impossível. Seriam necessárias centenas de vagões cheios de alimentos todo mês. Imagino que isso seria um problema. Ela respirou fundo. Eles me fascinam, esses transmutadores. Sempre me perguntei como seria usar um deles. Eu também. Então você nunca usou um? Ele balançou a cabeça. Não há nenhum em Carbrand. Certo, ela pensou. Claro. Foi por isso que o rei precisou de Jaena para ajudar sua neta. Você já ouviu alguém falando sobre como usar um? Ela se retraiu depois da pergunta ousada. Será que isso despertaria suspeitas? Ele apenas assentiu despreocupadamente. Há um segredo para usá-los, Shalan. É mesmo? Perguntou ela, o coração na garganta. Ele a encarou com ar conspirador. Na verdade, não é tão difícil. Não é. O quê? É verdade. Ouvi de vários fervorosos. Há tantas sombras e rituais acerca dos transmutadores. Eles são mantidos misteriosos, são usados longe das vistas. Mas a verdade é que são simples. Basta colocar um na mão, pressionar essa mão contra alguma coisa e tocar uma gema com o dedo. É simples assim. Não é assim que Jaina faz, disse ela, talvez de modo excessivamente defensivo. Pois é, isso me confundiu, mas parece que se você usa um deles por tempo bastante, aprende a controlá-lo melhor. Ele balançou a cabeça. Não gosto do mistério que cresceu em volta deles. Parece demais com o misticismo da antiga hierocracia. É melhor não seguirmos por aquele caminho novamente. Que importância teria se as pessoas soubessem quão simples de usar são os transmutadores? Os princípios e dons do Todo-Poderoso são geralmente simples. Shalamal escutou a última parte. Infelizmente, parecia que Cabeçal era tão ignorante quanto ela. Mais ignorante, na verdade. Ela já tinha tentado o exato método mencionado por ele, e não funcionou. Talvez os fervorosos que ele conhecia estivessem mentindo para proteger o segredo. De qualquer modo, continuou Cabeçal, acho que nos desviamos do assunto. Você me perguntou sobre roubar o transmutador, e fique tranquila, eu não a colocaria nessa posição. Fui tolo em pensar nisso, e fui rapidamente proibido de tentar.
Eu fui ordenado a cuidar de sua alma e evitar que você seja corrompida pelos ensinamentos de Jainá, e talvez tentar recuperar a alma de Jainá também. Bem, essa última parte vai ser difícil. Eu não havia percebido, respondeu ele secamente. Ela sorriu, embora não conseguisse decidir o que estava sentindo. Parece que estraguei o momento, não foi? Entre nós. Foi melhor assim, disse ele, limpando as mãos. Fui longe demais, Shallan. Às vezes, me pergunto se sou tão ruim como fervoroso como você é tentando se comportar apropriadamente. Não quero ser presunçoso. É só a maneira como você fala, que deixa minha mente em turbilhão, e minha língua começa a dizer tudo o que me vem à cabeça. Então. Então devemos parar por aqui, disse Cabiçal, de pé. Preciso de tempo para pensar. Shallan também se levantou, estendendo a mão livre para que ele a ajudasse. Era difícil ficar de pé em um fino vestido vorim. Eles estavam em uma ascensão dos jardins onde a cascapétria não era tão alta, então, de pé, Shallan viu o rei em pessoa passando ali perto, conversando com um fervoroso de meia idade de rosto longo e estreito. O rei costumava andar pelos jardins na sua caminhada de meio-dia. Ela acenou para ele, mas o homem gentil não a viu. Estava profundamente envolvido na conversa com o fervoroso. Cabiçal virou-se, notou o rei, então se agachou rapidamente. O que foi? Perguntou Shallan. O rei acompanha cuidadosamente seus fervorosos. Ele e o irmão Ishio acham que estou trabalhando com catalogação hoje. Ela sorriu a contragosto. Você está matando o seu trabalho para fazer um piquenique comigo. Estou. Eu pensei que você devia passar tempo comigo, disse ela, cruzando os braços. Para proteger minha alma. Devia. Mas também há alguns fervorosos que se preocupam que eu esteja um pouco interessado demais em você. Eles têm razão. Vou visitá-la amanhã, prometeu ele, espiando sobre o tupo da cascapétria. Contanto que não fique preso em deixando o dia inteiro como punição. Cabiçal sorriu para ela. Se eu decidir deixar o fervor, a escolha é minha, e eles não podem me proibir. Embora possam tentar me distrair. Ele escapou enquanto ela se preparava para chamá-lo de arrogante. Mas não conseguiu falar. Talvez porque estivesse cada vez menos certa do que queria. Não deveria se concentrar em ajudar sua família. Àquela altura, Jana provavelmente já havia descoberto que seu transmutador não funcionava, mas não via vantagem em revelar o fato. Shallan devia ir embora. Poderia ir até Jainá e usar a terrível experiência no beco como desculpa para desistir. Ainda assim, estava terrivelmente relutante. Cabiçal era parte do motivo, mas não era o principal. A verdade era que, apesar das reclamações ocasionais, ela adorava estudar para se tornar uma erudita. Mesmo depois do treinamento filosófico de Jaina, mesmo depois de passar dias lendo um livro depois do outro. Sim, Jaina estivera errada em matar aqueles homens, mas Shallan queria saber o bastante sobre filosofia para explicar corretamente por quê. Sim, cavar informações em registros históricos podia ser tedioso, mas Shallan apreciava as habilidades e a paciência que estava aprendendo, elas certamente seriam valiosas quando realizasse sua própria pesquisa profunda do futuro. Passar os dias aprendendo, os almoços rindo com Cabiçal, as noites conversando e debatendo com Jainá. Era isso que ela queria. E essas eram as partes da sua vida que eram completamente falsas. Perturbada, ela pegou a cesta de pão e geleia e foi até o conclave e a suíte de Jainá. Um envelope endereçado a ela estava na caixa de espera. Shallan franziu o senho, rompendo o selo para ler a carta. Menina. Recebemos sua mensagem. O prazer do vento logo estará no porto de Carbrent novamente. É claro que lhe daremos passagem e a levaremos de volta às suas terras. Seria um prazer tê-la a bordo. Nós somos homens de Davar. Estamos em débito com a sua família. Estamos fazendo uma viagem rápida até o continente, mas em breve estaremos em Carbrent. Em uma semana iremos buscá-la. Capitão Torbek. A mensagem ao final, escrita pela esposa de Torbek, era ainda mais clara. Ficaremos felizes em oferecer-lhe passagem gratuita, luminosa, se estiver disposta a escrever um pouco para nós durante a viagem. Os livros-razão precisam urgentemente serem reescritos. Shallan fitou o bilhete durante um longo período. Queria apenas saber onde ele estava e quando estava planejando retornar, mas aparentemente ele considerara sua carta um pedido para levá-la de volta. Parecia um prazo final adequado. Isso marcaria sua partida 3 semanas depois do roubo do transmutador, o tempo que pedira que Nambalat esperasse. Se Jaina não reagisse à troca do transmutador até então, Shallan teria que deduzir que ela não estava sob suspeita. Uma semana. Ela pegaria aquele barco. Sentiu-se arrasada com essa percepção, mas era necessário. Baixou o papel e deixou a sala de hóspedes, seus passos levando-a pelos corredores até o véu. Em pouco tempo, estava em frente à saleta de Jainá. A princesa estava sentada à sua mesa, apenas rabiscando em um caderno. Ela ergueu os olhos. Pensei ter dito que você podia fazer o que quisesse hoje. A senhora disse, replicou Shallan. E percebi que o que eu queria fazer era estudar.
Jaena sorriu de um modo astuto. Quase presunçoso. Se ela soubesse. Bem, não vou censurá-la por isso, disse Jaina, voltando para sua pesquisa. Shallan se sentou, oferecendo pão com geleia para Jaina, que balançou a cabeça e continuou pesquisando. Shallan cortou outra fatia e cobriu-a com geleia. Então abriu um livro e suspirou, satisfeita. Em uma semana, teria que partir. Mas, enquanto isso, permitiria a si mesma fingir um pouco mais.